Olá, meus queridos! Um bom dia para vocês, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, ou uma boa madrugada. Não sei quando vocês estão vendo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Aquele velho lembrete, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação. Se gostar da aula, daquela curtada gostosa, curta esse vídeo. Aquele like maravilhoso. Bom, pessoas, nossa aula dessa semana vai ser sobre os nossos números decimais e nós vamos falar só sobre os conceitos. Nada de cálculo, nós vamos quase, né? Nós vamos ter aí só o nosso conceito de números decimais. Beleza? Isso aqui é para alguns alunos aí que ficam me chamando de certos nomes. Bom, vamos lá, pessoas. Os números decimais. Definição. Qual que é a definição aí dos nossos números decimais, senhores? Como que é composto os nossos números decimais? Isso é tranquilo, gente, de boas, importante para as aulas que vem por aí, tá bom? Bom, os nossos números decimais, vamos colocar aqui a definição. Os nossos números decimais, eles são compostos por quem, professor? Eles vão ser compostos por uma parte inteira e uma parte decimal. Sempre uma parte inteira e uma parte decimal. E quem é que está dividindo essas partes, parte inteira e parte decimal? A nossa famosa vírgula. Então, a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, 1,23. Eu vou ter, antes da vírgula, esse cara aqui, que é a minha parte inteira, certo? E vou ter esse outro carinha aqui, ó, que está depois da vírgula, esse cara é a minha parte decimal. Então, os números decimais, eles são compostos por isso. São compostos por uma parte inteira, que vem antes da vírgula, e a parte decimal, que vem depois da vírgula, tá certo? Outro exemplo que a gente pode colocar aqui, 0,728. Mas, professor, eu vou ter uma parte inteira aqui? Sim, o zero ele é uma parte inteira. Não tem nada, mas é uma parte inteira. Então, esse cara aqui, ele é a minha parte inteira. E o que está depois da vírgula é a minha parte decimal. Parte decimal. Beleza aí, senhores? De boas? Tranquilo? Parte inteira e parte decimal. Isso a gente não pode se esquecer nem a pau, Juvenal. Beleza? Bom, professor, e como é que a gente faz a leitura desses números decimais? Como que a gente lê esses números decimais? Pessoas, também bem tranquilo aí para fazer a leitura dos nossos números decimais, tá? Bom, se eu tiver com uma casa decimal, como que a gente vai chamar esse cara? Uma casa decimal, a gente vai falar que é décimo. Décimo. Vou colocar aqui, ó, todos primeiro, para depois a gente fazer aqui 2 casas decimais, 3 casas decimais, 4 casas decimais, 5 casas decimais e 6 casas decimais, tá bom? Bom, uma casa decimal, uma casa depois da vírgula, décimo. 2 casas depois da vírgula, centésimo. Centésimo. E 3 casas depois da vírgula, milésimo. Milésimo. Bom, e agora, professor, 4 casas depois da vírgula. Bom, 4 casas depois da vírgula, nós podemos chamar como esse cara com 4 casas depois
da vírgula, meus jovens mancebos. A gente vai chamar, como eu tenho uma casa depois do milésimo, nós vamos chamar de décimo, uma casa, décimo de milésimo. Nossa, professor, que fácil. Bom, 5 casas depois da vírgula. 5 casas depois da vírgula, eu tenho 2 casas depois do milésimo. Então, eu posso chamar de quê? Centésimo de milésimo. E 6 casas depois da vírgula, eu posso chamar de quê? Milésimo do milésimo. Milésimo de milésimo. Milésimo de milésimo. Tá, esse cara aqui ainda recebe um outro nome, né? Esse cara aqui, ele recebe um nome ainda específico. Qual que é o nome que esse cara aqui ele recebe em específico? Milionésimo. Milionésimo. Eu ainda posso falar que o milésimo de milésimo ainda é o milionésimo. Beleza, pessoas? É só nome. Nossa, que fácil, professor. Só interpretação e blá, 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 blá. Sem muitos segredos, sem muitos problemas para nós, pessoas. Bom, agora eu vou falar de uma coisa importante para a gente, tá? Que são as transformações. Toda vez que eu falo de decimal, pessoas, eu tenho que pensar em frações. Transformação. Então, quando eu estou falando de números decimais, eu penso em fração. Então, a nossa transformação aqui, ela se dá em 2 partes. De uma fração para decimal e de um decimal para fração. Então, vamos pensar na primeira coisa aqui. Transformação, eu vou pensar primeiro de número decimal para fração. Então, eu vou pensar nesse cara decimal para fração. Como que eu transformo um número decimal em fração? Simples, gente. Simples. 1,23. Quero transformar esse 1,23 em fração. Você vai olhar aqui e vai ver quantas casas decimais tem esse número. 2 casas decimais. Então, com 2 casas decimais, eu vou colocar aqui a parte, ó. Deixa eu ver onde está dando para ver. Uma casa decimal, 10. 2 casas decimais, 100. 3 casas decimais, 1000. 4 casas decimais, 10.000. Por aí se vai. Vamos observar aqui, ó. Uma casa decimal eu tenho 10, porque eu tenho apenas um zero aqui. 2 casas decimais eu tenho 100, porque eu tenho quantos zeros? 2. 3 casas decimais eu tenho 1000, que tem 3 zeros. 4 casas decimais eu tenho 4 zeros. Então você vai sempre lembrar, sempre vai fazer referência à quantidade de casas decimais com a quantidade de zeros em números 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e por aí se vai. Tá certo? Então eu tenho 1,23 e você primeiro vai olhar quantas casas decimais você tem. 2 casas decimais, olha a tabelinha. 2 casas decimais, eu tenho 100. Tá, professor, o que eu faço com 100? Simples, você vai pegar esse 100 e vai colocar ele como denominador. Tranquilo, pessoas? Bom, então eu peguei aqui 1,23 e observei 2 casas decimais. Olha na tabelinha, é 100, 2 casas decimais sempre vai ser 100. E eu pego esse 100 e vou colocar ele no denominador. Só isso, professor. Simples. E o numerador? Como é que fica o numerador? Você vai escrever o número sem a vírgula. Que número está formado sem a vírgula? 123. Então você vem aqui e coloca. Então, 1,23 em forma de fração, como que a gente faz a leitura? 123 centésimos. Nossa, professor, que legal. Simples, né, pessoas? É só olhar essa tabelinha. Essa tabelinha aqui, ó, anotem no caderno de vocês. Lembrem, coloquem um asterisco, coloquem um Wolverine fofinho, coloquem uma setinha,
Coloque o que vocês acharem melhor, mas não se esqueçam disso aqui, tá bom? Vamos ver outro exemplo. Vou colocar aqui, ó, 0,024 e 1. Beleza? Quero transformar esse número aqui em um número, em uma fração. Quero transformar em fração. Qual que é a primeira coisa que a gente observa? A quantidade de casas decimais. Gente, casas decimais é aquelas casas depois da vírgula. Quantas casas decimais a gente tem? 4. Vamos olhar aqui. 4 casas decimais. Eu tenho o 10.000. O que a gente faz com 10.000? Coloca ele no denominador. Então, vem cá, sem medo de errar, e coloco ele no denominador. 10.000. E agora, o que a gente faz? Escreve esse número, certo? Sem a vírgula. Esquecendo da vírgula, vai ficar apenas 241. Mas e o zero? Zero à esquerda não é necessário. Zero à esquerda a gente não precisa colocar. Senhores, na mais perfeita paz, estamos bem aqui, tranquilo. Mais um exemplo e a gente encerra essa primeira parte. Decimal para fração. Então, vou colocar aqui, ó, 24,30, 22,945. Tá bom. E agora? E agora? Que faço eu? Senhores, olha só. Calma. Primeira coisa. Olha a quantidade de casas decimais que a gente tem. Quantas casas decimais a gente tem? São as casas depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas decimais. Ou seja, eu preciso de um número que tenha quantos zeros? Uma casa decimal, um zero. 2 casas decimais, 2 zeros. 3 casas decimais, 3 zeros. 4 casas decimais, 4 zeros. 7 casas decimais, 7 zeros. Então, eu vou pegar e vou escrever um número que tenha quantos zeros? 10. Então, vai ser 10 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o meu denominador é 10 milhões. Certo? E agora, professor, o que a gente faz? Agora a gente vai pegar o número e vai escrever todo esse número sem a vírgula. Então, vai ficar 243 milhões 22.945. Aí, transformei. Beleza, pessoas? Então, essa é a transformação. Que transformação é essa? De decimal para fração. Bom, agora a gente tem o contrário, né? Nós temos agora a transformação de quem? Nós vamos transformar as nossas frações, fração, para agora números decimais. Vamos transformar a fração em decimal. Observe que eu falei para vocês. Nas nossas transformações, a gente tem 2 casos. Primeiro, nós pegamos os números decimais e escrevemos em forma de fração. Agora nós vamos fazer o processo contrário. Nós vamos pegar as frações e vamos transformar em forma de números decimais. Tranquilo, meus queridos? Acompanhem, não é difícil. Bom, vamos pegar aqui o mais fácil, tá? Vamos começar por aqui, ó. 3 décimos. E aí, senhores, a gente volta aqui na tabela. 3 décimos. Eu vou olhar. Quantos zeros eu tenho? 1 zero. Se eu tenho 1 zero, quantas casas decimais eu vou ter? 1. Então, 3 décimos é 0,3. Observem aqui, ó. 1 zero, uma casa decimal. Isso é bem importante para a gente. Outro exemplo. 24 centésimos. Quero transformar isso aqui em número decimal. Como é que fica? Observe. Quantos zeros? 1, 2. 2 zeros, 2 casas decimais. 2 casas decimais, 0,24. Olhem aqui. 1, 2. 2 casas decimais. Nossa, professor, que delícia! Que fácil isso aqui, professor. Vou colocar aqui, ó. 1024 milésimos. Quero transformar isso aqui, esse número, em um número decimal. O que eu tenho que fazer? Contar os zeros. Quantos zeros eu tenho? Primeira coisa, gente,
se tratando de 10, 100, 1000, por aí que se vai. Eu tenho 1, 2, 3 zeros. Se eu tenho 3 zeros, quantas casas decimais nós vamos ter? 3 casas decimais. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar 1024, só que com quantas casas decimais? 3. 1, 2, 3. 1,024. Querido, está muito fácil, está muito difícil. Fala comigo, sossegado, de boas. Sussa, né? Bem tranquilo. Só que nem sempre a gente vai ter as nossas transformações fáceis assim, tá bom? Vamos dar outro exemplo aqui. Bom, só mais um exemplo aqui para vocês entenderem o raciocínio, tá? Vou colocar aqui 12, transformar na fração, 12 sobre 10.000. Como que eu escrevo 12 sobre 10.000 pessoas? O processo é o mesmo. Quantas casas decimais? Quantos zeros? 1, 2, 3, 4. 4 zeros. Então, eu vou ter 4 casas decimais. Mas, professor, eu só tenho 12. Como é que eu vou fazer? Conta as casas decimais. Sempre da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. 4 casas decimais. Bom, eu tenho que ter 4 casas decimais. Está aí. Professor, e agora? O que eu faço? Esses espaços a gente vai preencher com 0. 0,0012. Então, essa é a transformação aí. Beleza, senhores? Então, quando for 10, 100, 1000, 10.000, não tem erro. Conta os zeros, que vai ser a mesma quantidade de casas decimais. Mas e quando não for esses caras? Por exemplo, quando for 3 quartos. Como que eu transformo 3 quartos em números decimais? O que a gente faz? Bom, a gente vai dividir o numerador pelo denominador. Ou, pessoas, a gente pode pensar nesses dois processos. Transformar essa fração em número decimal, você pode dividir o numerador pelo denominador, ou você pode pegar simplesmente e fazer uma transformação, escrever frações o quê? Equivalentes. Eu quero transformar esse 4, eu quero tirar esse 4 em 100. Vou pegar esse 4 e vou multiplicar por 25, vocês já vão ver por quê, e vou pegar esse 3 e vou multiplicar por 25. Bom, 4 vezes 25 dá 100, e 3 vezes 25 dá 75. Mas, professor, não resolveu o problema, porque eu quero o número decimal. Só que agora você tem 75 centésimos. Quantas casas decimais vai ser? Quantos zeros você tem? 2. Então, vai ficar 0,75. Certo? Então, uma das formas de você fazer a transformação é pegar esse denominador, principalmente se ele for fácil da gente transformar em 100, 10, 1000, faça isso. Multiplique por um número, que o denominador vire 10, 100, 1000, 10.000, e aí é só você fazer a regrinha que a gente aprendeu. Essa é uma estratégia, pessoas. Beleza? Então, essa é uma estratégia, tá? Agora, se você quiser dividir numerador por denominador, também você vai chegar nisso. Só que ainda não é o nosso caso. A gente ainda não chegou nisso aqui, tá bom? Então, procure trabalhar dessa forma. Bom, a última coisa que a gente vai falar nessa aula são as comparações. Tá? Comparações de números decimais. Comparação de números decimais. Nós vamos comparar. E, senhores, comparar números é determinar quem é maior e quem é menor. É isso. Fazer a comparação de números é determinar quem é maior e quem é menor. E é isso que a gente vai fazer aqui nas nossas comparações. Tá certo? Bom, como que a gente faz a comparação, professor? Bem, senhores, vamos pegar aqui. Exemplo, 2,34 e 1,72. Bom, o que 2,34 é em relação a 1,72? Ele é maior. Por quê, professor? Simples, porque se a gente pegar os números inteiros deles, lembrem, números decimais, tem a parte inteira
parte decimal. 2 é maior que 1. Logo, esse número decimal é maior que 1. Então, primeira coisa, observem as partes inteiras, tá? Beleza. Olha só outro exemplo. 5,7 e 6,45. O que 5,7 é em relação a 6,45? Tá? É fácil. 5 é menor que 6. Então, esse número decimal é menor que 6,45. Por quê? Porque a gente só fez a comparação dos números inteiros. 5 é menor que 6. Agora, senhores, quando nós temos lá as partes inteiras iguais, nesse caso aqui, ó, como que a gente faz a determinação quando a gente tem as partes inteiras iguais? 0 igual a 0. Como que eu vou saber quem é maior e quem é menor? Você vai começar olhando casa decimal por casa decimal. Então, a primeira coisa que você vai olhar aqui é essa primeira casa decimal e essa primeira casa decimal. Quem é maior e quem é menor? 6 é maior que 5. Tá fácil? Então, eu posso falar que 0,6 é maior que 0,5555. Mas, professor, esse cara tem mais número, não importa. Eu sempre vou comparar o décimo com décimo, centésimo com centésimo, milésimo com milésimo. Sempre fazendo esse tipo de comparação. Tá bom? Mais um exemplo aí para a gente encerrar. 7,679 e 7,677. Quem que é maior e quem que é menor? Bom, vamos analisar. Partes inteiras iguais, não dá para comparar. Decimal igual a decimal, não dá para comparar. Centésimo igual a centésimo, não dá para comparar. Agora, olha em quem que a gente chegou. 9 milésimos e 7 milésimos. Quem que é maior? O 9. Então, eu posso falar que esse cara é maior que ele, porque 9 vai ser maior que 7. Beleza, queridos? Então, quando a gente fala de comparação dos números decimais, basta analisar casa por casa. Parte inteira por parte inteira, décimo por décimo, milésimo por milésimo e por aí se vai. Fechou? Pessoas queridas do meu coração, um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Boa semana para nós. Beleza? Nos vemos aí. Até mais. Deixe seu like, dá aquela curtida, comentários, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos juntos para desafio para vocês. 1000 inscritos aí, queridos. Rumo aos 1000 inscritos. Compartilhe, jogue nos grupos de família lá e vamos chegar aos 1000 inscritos. Valeu, um abraço, beijos.